Saiu agora mesmo. Minha Nossa Senhora. 4 notícias bombásticas do Santos. Tem reforço confirmado, tem jogador que deve ser comprado em definitivo, tem polêmica envolvendo Neymar, opiniões fortes de ídolos e até surpresa de um ex-craque da Vila revelando que gostaria de ter vestido a camisa de um rival. Então, se você é um verdadeiro torcedor, já deixa seu like e fica comigo até o final, porque cada detalhe dessa história vai fazer você repensar o momento do Peixe e imaginar o que vem pela frente. E eu garanto, você vai se surpreender com as últimas notícias de hoje. Para começar, vamos falar de mercado, porque o torcedor do Santos adora quando o assunto é reforço. O clube já anunciou a chegada do atacante argelino Bilal Brahimi, que chega com a missão de dar mais opções para o técnico Vojvoda no setor ofensivo. Mas a verdade, e você que acompanha sabe bem disso, é que os bastidores da Vila Belmiro seguem muito agitados. A diretoria não está satisfeita apenas com esse movimento e já projeta uma reformulação importante para a próxima temporada. E dentro dessa movimentação, um nome em especial ganha cada vez mais força, o do meia-atacante argentino Álvaro Barreal. Ele está emprestado ao Santos pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, e vem conquistando espaço com atuações consistentes. E aqui vai a informação exclusiva que deixa o torcedor animado. O Santos já decidiu que vai comprar Barreal em definitivo no fim da temporada. É isso mesmo. A diretoria entende que ele é peça fundamental para o elenco e já trabalha para garantir sua permanência. Segundo o site Meu Peixão, a avaliação é clara. Com bom desempenho, o Barreal deve ser comprado pelo Santos ao fim da temporada. E os números também confirmam a importância dessa movimentação. Barreal está avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, valor considerado justo pelo clube diante do que ele pode entregar em campo. Ou seja, a Vila Belmiro deve ganhar um reforço em definitivo que já caiu nas graças da comissão técnica. Agora, enquanto o mercado ferve, dentro de campo a bola também fala alto. E o último clássico contra o São Paulo foi um prato cheio para debates. O Santos venceu por 1-0 com um gol de Guilherme, e chamou atenção justamente por não ter Neymar em campo. A ausência do camisa 10, que se recupera de lesão, abriu espaço para uma análise polêmica de Walter Casagrande. O ex-jogador afirmou que o Santos joga melhor sem Neymar, porque a presença dele estaria deixando o time mais lento e exposto nos contra-ataques. Segundo Casão, o estilo de Vojvoda pede intensidade, transição rápida e jogadores em ótima forma física. E na visão dele, Neymar no momento não consegue acompanhar esse ritmo. Foi duro, foi direto e gerou repercussão. Para Casagrande, o Santos que venceu o clássico foi um time mais coeso, com defesa sólida, meio-campo agressivo e ataque veloz explorando os lados do campo. E não parou por aí. Casagrande ainda rasgou elogios a Guilherme, o autor do gol da vitória, lembrando que o atacante já trabalhou com Vojvoda no Fortaleza e tem total confiança do treinador. É um jogador que cresce muito sem a presença do Neymar. A torcida pega no pé dele injustamente, mas ele tem respondido dentro de campo, disse Casão. Guilherme, inclusive, chegou a 15 gols na temporada e segue como artilheiro do Peixe em 2025, mostrando que tem sido decisivo. Mas se de um lado surgem críticas, do outro aparecem defesas. E quem saiu em defesa de Neymar foi simplesmente Ronaldo Fenômeno. Durante um evento em São Paulo, Ronaldo fez questão de ressaltar que o camisa 10 da seleção brasileira segue sendo peça determinante e que não existe outro jogador no país com as mesmas características. O Fenômeno lembrou das lesões recentes de Neymar, destacou as dificuldades de recuperação e pediu paciência para que ele volte a estar 100% antes da próxima Copa do Mundo. Ronaldo chegou a comparar a situação de Neymar com a própria trajetória em 2002, quando enfrentou dúvidas sobre sua forma física, mas acabou sendo decisivo no título mundial. Para ele, as críticas que Neymar recebe hoje são exageradas e muitas vezes injustas. Não temos outro como ele, afirmou Ronaldo, reforçando a importância do craque tanto para a seleção quanto para o Santos. E é nesse ponto que o torcedor fica dividido. De um lado, opiniões como a de Casagrande, que enxergam Neymar atrapalhando a intensidade do time. Do outro, vozes como a de Ronaldo que acreditam que o camisa 10 ainda será decisivo e pode mudar o rumo da equipe quando estiver totalmente recuperado. E eu quero saber de você, de que lado você está nessa discussão? Mas calma que ainda tem mais história boa. Entre tantas polêmicas e debates, o nome histórico do Santos também voltou à tona, Elano. O ex-meia, ídolo da Vila Belmiro, surpreendeu os torcedores ao revelar que gostaria de ter jogado no São Paulo. Sim, você não ouviu errado.
Elano, que fez história com a camisa alvinegra, admitiu que sonhava em defender justamente o rival tricolor. Segundo ele, as características do São Paulo chamavam sua atenção, e isso seria uma experiência bacana. Claro que a revelação pegou muita gente de surpresa, mas também veio acompanhada de histórias de bastidores. Elano contou que quase foi para grandes clubes italianos como Lazio, Inter de Milão e Roma, mas as negociações não se concretizaram. Ainda assim, a carreira de Elano dispensa comentários. Foram 322 jogos e 68 gols pelo Santos, com títulos expressivos como os brasileiros de 2002 e 2004, a Libertadores de 2011 e 4 paulistas. Fora do Brasil, ele brilhou no Shakhtar Donetsk, no Manchester City, no Galatasaray e até conquistou títulos na Índia. Com a seleção brasileira foi campeão da Copa América em 2007 e da Copa das Confederações em 2009, além de disputar a Copa do Mundo de 2010. Comparado a outros ídolos santistas, Elano construiu uma trajetória internacional sólida, diferente de Robinho e Neymar, que brilharam mais na Espanha. Ele abriu espaço em mercados diversos e mostrou a versatilidade de sua carreira. Mas claro, para o torcedor do Peixe, ele sempre será lembrado como um dos grandes nomes que honraram o manto alvinegro. E entre reforços, polêmicas, defesas apaixonadas e revelações inesperadas, o Santos segue seu caminho dentro de campo. O próximo compromisso é contra o Red Bull Bragantino, neste domingo às 18h30, pela 24ª rodada do Brasileirão. Mais uma pedreira pela frente, mais um desafio para a Vojvoda ajustar a equipe e seguir somando pontos importantes. Agora eu quero ouvir de você, torcedor. O que você acha da compra de Álvaro Barreal em definitivo? Você concorda com Casagrande que o Santos joga melhor sem Neymar, ou está com Ronaldo, acreditando que o craque ainda vai dar a volta por cima e ser decisivo? E essa revelação do Elano, dizendo que gostaria de ter jogado no São Paulo, como você recebeu essa? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a sua voz é parte fundamental desse debate. E falando em bastidores, o torcedor precisa saber de mais uma movimentação importante que está acontecendo dentro da Vila Belmiro. Alexandre Matos, que é o responsável direto pelas chegadas e saídas, já trabalha para resolver a situação do lateral direito Ainer, que pertence ao Santos mas está emprestado ao CRB. A ideia da diretoria é encontrar uma forma de encerrar o contrato em comum acordo. Isso porque a permanência do jogador já não faz mais sentido depois de toda a polêmica envolvendo elogios dele a David, atacante do Vasco. Logo após a goleada sofrida pelo Peixe no Morumbis, a torcida, como era de se esperar, ficou revoltada e pediu uma posição firme do clube. O departamento jurídico, no entanto, orientou que não caberia uma rescisão direta nesses moldes, o que acabou segurando um pouco a decisão. Mas nos bastidores a verdade é que Matos segue buscando um desfecho. Para que isso aconteça, o jogador quer receber os valores previstos até o fim do vínculo, o que ainda precisa ser alinhado. Ou seja, a saída está encaminhada, mas depende do acerto financeiro entre as partes. Enquanto resolve questões como essa, o Santos foca dentro de campo no próximo desafio, e ele não é nada simples. O adversário será o Red Bull Bragantino, um time que vem fazendo boa campanha e que individualmente tem nomes que chamam a atenção. Um deles é João, meio-campista que inclusive supera Neymar no número de participações diretas em gols na temporada. Os números não mentem, Neymar soma 9 contribuições em 21 partidas disputadas, enquanto João já esteve presente em 15 gols em 39 jogos pelo Massa Bruta. É claro que existe uma diferença importante. Neymar jogou 18 vezes a menos que o atleta do Bragantino, muito por conta das lesões que o tiraram de campo ao longo do ano. Mas mesmo assim, os dados acabam virando combustível para comparações às vésperas desse confronto. E é justamente esse jogo que pode mudar o rumo do Santos no Brasileirão. Depois da vitória sobre o São Paulo no Clássico, o Peixe alcançou os 26 pontos e subiu para a 14ª colocação, abrindo um pouco mais de distância da zona de rebaixamento. Uma nova vitória contra o Bragantino pode dar ainda mais confiança para a equipe de Vojvoda embalar e finalmente conquistar a sequência de resultados positivos que a torcida tanto espera. Agora, eu quero saber de você, torcedor. Qual a sua opinião sobre essa decisão da diretoria em relação ao Ainer? Você acha certo o Santos trabalhar para encerrar esse contrato em comum acordo? E olhando para dentro de campo na comparação entre Neymar e João, você acredita que nosso camisa 10 vai calar os críticos e retomar o protagonismo justamente em um jogo tão importante como esse contra o Bragantino? Comenta aí, porque a sua voz sempre tem espaço aqui.